Fala galera da terceira série, tudo beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, trazendo um assunto sobre relações ecológicas, tá? Dando uma continuação, né, aprofundando a questão da ecologia, né, que já foi visto cadeias e teias alimentares, produtividade primária e secundária e tal. Agora, a relação entre os organismos, entre os seres vivos ali, de um modo, né, a trazer ali a questão da questão da relação harmônica e desarmônica, a gente vai ver. Só que antes disso, quero trazer o mão na massa, visto na aula 47, que ficou um gancho aí para você dar uma pensada, perguntar para o teu professor, ou pesquisar na internet, em livros e tal, e vamos ver o que deu aqui, gente. Qual era a diferença entre fluxo e ciclo, né? Então vamos pensar o seguinte, isso tem tudo a ver com a ecologia. O fluxo é unidirecional, como são as cadeias alimentares, né? O que não acontece com o ciclo, pois o ciclo retoma e nas cadeias alimentares não existe essa questão de ciclo. Beleza, nessa montagem o que seria equivalente ao fluxo e ao ciclo de matéria? Na analogia feita, o fluxo de energia é o fluxo da água na torneira, unidirecional, então ele só cai para baixo ali. A queda d'água fornece energia para girar a roda, representando daí o ciclo. Então, dentro do ciclo, seria representado ali pela rodinha, né, produzida em papel por vocês. E o que você diria sobre a relação entre fluxo de energia e ciclo da matéria? Isso também é importantíssimo. Nas teias alimentares, a energia flui entre os seus componentes e nos ecossistemas verifica-se o ciclo da matéria, em que a matéria presente no corpo dos seres vivos, após a decomposição, volta para o ambiente abiótico, né? Fazendo parte, né? Lembrando que a reciclagem, os fungos, bactérias fazem essa decomposição e que pode ser novamente aproveitada pelos seres autótrofos, né? Lembrando que para um ser produzir a fotossíntese, ele precisa também de matéria orgânica, de algum tipo de matéria orgânica, matéria abiótica, né? Além da energia solar ali para fazer, né, essa produção ali. Muito bem, gente, agora especificamente na aula de hoje, né, vamos dizer assim, conhecer as diferenças e diferenciar as relações ecológicas harmônicas. Então nós vamos ter dois tipos, né, especiais ali que a gente vai ver. As intraespecíficas, quando a gente está falando de organismos da mesma espécie, e as interespecíficas, quando a gente vai estar abordando, né, o assunto sobre organismos entre espécies diferentes. Muito bem, então se liga lá, gente. Quais são os tipos de relações ecológicas que esses pequenos insetos nos ensinam? Ou seja, gente, a formiga, né, as formigas de um modo geral, e também não existe uma espécie só de formiga, existem várias espécies de formigas, elas nos ensinam muita coisa, né, para a gente entender ecologia, sobre vários aspectos, sobre as relações, né, ecológicas entre elas, entre si, né, e delas com outros organismos e também com o ecossistema onde elas estão inseridas. Muito bem, gente. As formigas são conhecidas por apresentarem uma das sociedades mais organizadas e hierárquicas da natureza. Veja que está destacada a palavrinha sociedade. É um tipo de relação ecológica harmônica, intraespecífica, ou seja, dentro daquela mesma espécie, tá? E assim vai. Elas também interagem com pulgões, tá? Pulgões é uma outra espécie de inseto também, pelo recolhimento do líquido adocicado que os pulgões produzem, tá? Transportando posteriormente para o formigueiro. Mas também existem outras relações que atingem o grupo das formigas. Vamos lá, gente. Trouxe para vocês uma reportagem também bem bacana que dá uma aprofundada no assunto e aí a gente vai ver com mais propriedade na sequência dele. Relação de mutualismo entre figueiras e vespas, né, tem uma nova fase revelada. A relação de mutualismo, o que é mutualismo? Algo mútuo, né, bom para os dois, tá? Que existe entre a figueira e a vespa do figo é uma das mais fascinantes da natureza. Os dois têm a existência de tal modo entrelaçada que não pode existir um sem o outro. Ou seja, existe uma relação importante, acaba sendo até de dependência entre eles, né? E que ao separar os dois, esse benefício acaba. Onde não há vespas do figo, as figueiras não se reproduzem e vice-versa. Então elas são importantes ali também na questão de polinização e tudo mais. Muito bem, gente. São interações, essas relações ecológicas, que acontecem entre seres vivos em um determinado ambiente. Então isso tudo é estudado, os pesquisadores vão no ambiente, analisam os organismos que estão presentes ali naquele habitat e também os nichos ecológicos de cada um. Então isso é importante para a gente conseguir construir
uma ideia de interação ecológica. Como que ela vai acontecer? Então, primeiro a gente vai ver a questão alimentar, a questão de comportamentos reprodutores, né, reprodutivos, cuidados com a prole e tudo mais, tá? Então, assim, essas relações elas podem ser de dois tipos. Intraespecíficas, como eu já falei, entre organismos de uma mesma espécie, tá? Ou interespecíficas entre espécies diferentes. Então, o que eu tenho na imagem aqui, ó? Entre esses pinguins, a gente está falando de um grupo de organismos da mesma espécie, então, portanto, é intraespecífico. E aqui eu estou colocando uma abelha com uma flor, né? São duas espécies diferentes, uma é animal e outra é vegetal, e as duas também estão tendo um tipo de relação importante, portanto, interespecífica. Então, lembrando assim, gente, quando a gente fala interespecífica, a gente não pode ter aquele conceito, sim, precipitado de dizer, somente entre animais ou somente entre plantas. Não, entre plantas e animais, entre plantas e plantas, entre animais e animais, entre esses e fungos, enfim, cada relação é analisada conforme o tipo de interação ali. Pode ser classificados como harmônicas, veja bem, a palavrinha harmônica já nos remete a entender que é alguma coisa boa, né? Onde não há prejuízo para os envolvidos, tá? Um dos organismos pode até não se beneficiar em nada, mas não há prejuízo também para eles, tá? Já na desarmônica, há prejuízo para pelo menos um deles, se não para os dois. Muitas vezes, num combate, por exemplo, numa competição, há um prejuízo para as duas espécies ali, ou para os dois organismos da mesma espécie, tá? Então, nas harmônicas aqui, ninguém é prejudicado, tá? A gente vê aqui o jacaré aqui com uma ave dentro da boca, né, fazendo ali provavelmente a limpeza dos seus dentes, e aqui desarmônica quando alguém se dá mal, né? A gente tem o costume também de colocar assim como uma anotação para simplificar assim a análise, como positiva, harmônica, então a gente vai colocar um maisinho ali na representação, ou um sinal de menos mostrando que alguém está se dando mal ali naquela situação, algum está sendo prejudicado. Não necessariamente sendo devorado, mas uma própria competição que a gente analisa, em que um não consegue superar a força ou a capacidade ou a agilidade do outro, a gente já tem uma situação negativa ali, nesse caso ali. Beleza? Então vamos lá, gente, entendendo agora as intraespecíficas, ou seja, da mesma espécie, e também harmônicas. Ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie onde onde nenhum deles sofre prejuízo. Então, vamos ter dois exemplos aí para dar para vocês. Bem interessantes, vocês com certeza já vão imaginar de cara as situações aqui. Então, a intraespecífica, né, vamos colocar assim de maneira harmônica, colônia e sociedade. Então, uma colônia formada por organismos ali, vamos pensar lá nos recifes de corais, tá? Uma colônia, e uma sociedade aí das formigas, abelhas, vespas, né? Algo assim bem clássico para nós. Mas também nós temos as interespecíficas, como mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo e epifitismo, mas veja lá, interespecífica. Agora a gente vai focar na intraespecífica, tá? Então nós temos a colônia, agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie fisicamente unidos, tá? Então estão fisicamente unidos, isso é importante, que interagem de forma mutuamente vantajosa, ou seja, vantajosa para todo o organismo de um modo geral. Então aqui nós temos uma caravela, e nos tentáculos dessa caravela nós temos diversos pólipos ali que formam uma colônia, tá? Então é um organismo colonial. E outro exemplo são os corais ali, né? Que acabam também sendo vários indivíduos unidos fisicamente, sendo da mesma espécie. E isso é harmonioso para todos. As sociedades aí tão conhecidas, né, como as sociedades das formigas, das abelhas, como eu falei lá, que elas servem ali de exemplo, né, para sociedades humanas também, né, são relações ecológicas entre organismos de uma mesma espécie que se organizam de modo a trabalhar de modo cooperativo. Isso é importante. Geralmente há divisão de tarefas, ou seja, a formação de castas. Existem lá as operárias, né, as reprodutoras, enfim, existe uma divisão ali de certa importância dentro dessa sociedade. E aqui nós temos as interespecíficas harmônicas. Agora selecionamos aqui no quadro os últimos ali. Então esquece colônia e sociedade, agora vamos falar mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo e epifitismo. Então são aquelas em que um ou dois indivíduos envolvidos se beneficiam, não havendo prejuízo para nenhuma das espécies. Lembrando então que mais de uma espécie ali está interagindo junto. Muito bem, gente. Então temos ali o mutualismo. A associação de duas espécies que obtém para si
benefícios ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Então nós vamos ter assim, vamos pensar, existem dois tipos que a gente pode classificar. O mutualismo, que é aquele que é facultativo, tá? Que ele pode ocorrer ou não, né? Assim, não vai prejudicar tanto, que seria a protocooperação, né? Caso os organismos se afastem, né? Não haverá algo assim que vai impossibilitar a existência. Agora nós temos aquele que é obrigatório, que os organismos dependem um do outro para a sua sobrevivência, depende totalmente ali, né? Vamos dizer assim. Então nós temos aqui, por exemplo, ruminantes e bactérias, aqui dentro do organismo da vaquinha aqui, por exemplo, né? Essas bactérias que ajudam, né? Ali a nível de sistema digestório desse organismo, e polinizadores e plantas. Logicamente, se uma espécie de abelha, por exemplo, não consegue polinizar aquela planta, uma outra espécie pode conseguir. Ou também outras formas de polinização, outros agentes polinizadores. E também, assim, essa abelha não vai depender exclusivamente daquela espécie de planta para que consiga obter ali o néctar ali para se fazer ali, no caso, o seu produto lá nutricional. Então nós temos ali também o mutualismo, né? Por exemplo, as micorrizas, que são a associação entre plantas e fungos, né? Então aquelas bolinhas ali são coloniazinhas de fungos, né? E aqui os líquens, né? Associação entre algas e fungos também, tá? Lembrando que é obtido vantagem para as duas espécies, tá? Então isso que acaba sendo mais importante. Então vamos para uma primeira atividade para ver até quanto você está aprendendo isso aqui, tá? Vamos testar aí teu conhecimento agora. As formigas cortadeiras cultivam no interior de seus ninhos um fungo Basidium miceto, que é muito importante para todos os habitantes do formigueiro. Então elas cortam a folha, vamos dizer assim, levam lá para dentro do formigueiro para abastecer, vamos chamar assim também, esse fungo Basidium miceto. Elas fornecem ao fungo folhas frescas e depois que ele se desenvolve sobre os pedaços de folha, vai servir como principal fonte de nutrição dentro do ninho. Portanto, elas não se alimentam da folha. Elas se alimentam do fungo, o qual consome aquela folha, tá? Que elas levaram lá para dentro. Quais são os tipos de relações existentes entre um conjunto das formigas, o grupo todo das formigas, tá? E entre elas com o fungo Basidium miceto. Tá bem tranquilinho, são dois tipos de relações. Já voltamos aí, gente. Então, galerinha, vamos ver o que vocês responderam aí. Ó. Veja, a relação entre as formigas é harmônica e também intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie. E a gente vai classificar essa relação como sociedade. Então, falando das formigas entre si. Então, elas formam uma sociedade, tá? E a relação entre elas, as formigas, com o fungo é harmônica
interespecífica, ou seja, já falando de espécies diferentes, do tipo mutualismo também. Então, né, elas têm essa relação mutualística e a relação de sociedade entre elas, tá? Agora vamos para o grupo chamado protocooperação, que é um exemplo de mutualismo facultativo. Ambos são beneficiados, mas não se prejudicam ao finalizar o tipo de relação entre eles. Tá? Então nós temos aqui o jacaré e o pássaro ou o ave palito, que vai limpar as frestas entre os dentes do jacaré. Essa é uma relação harmônica, o jacaré ali geralmente não vai devorar o pássaro palito, muitas vezes ele vai estar até dormindo, né, vamos dizer. Entre o paguro e a anêmona, aqui temos entre a girafa e essa ave aqui, e também o peixe palhaço e a anêmona, né? Que tem um desenho bem famoso aí que mostra essa relação, tá bom? Então são tipos de mutualismo facultativo. E por que é facultativo? Vamos supor que o pássaro palito não visite mais a boca daquele jacaré, ele não vai deixar de existir por causa disso, tá bom? A anêmona e o paguro também, então são situações ali facultativas. Continuam sendo harmônicas, tá? Tudo mais. Agora vamos para uma outra situação. Isso é bem interessante agora para a gente relacionar essa importância, tá, gente? Veja aqui. Em Laguna Santa Catarina, pescadores e golfinhos trabalham juntos. Veja que bacana essa relação. Os cetáceos, que é o grupo dos golfinhos, né, realizam movimentos específicos na água, conseguindo agrupar peixes em direção à costa, ou seja, né, eles vão criando ali uma situação, né, onde pescadores esperam com redes. Então eles vão levando os peixes ali para a beira. Quando os peixes estão encurralados, os mamíferos batem as cabeças e as caudas na água, visando os pescadores que lançam as redes, deixando o cardume atordoado, facilitando a captura pelos golfinhos. Olha que estratégia bem legal. Assim, pescadores pescam mais peixes e o golfinho consegue alimento mais fácil. Explique qual tipo de relação que é apresentada nessa situação. Bem facinho, gente. Espero vocês, daqui a pouquinho a gente já volta. Vamos ver que você respondeu essa estratégia bem interessante aí da natureza, né? O golfinho encontra o cardume e os pescadores jogam as redes aprisionando os peixes e deixam os golfinhos se alimentarem. Isso facilita para os dois, né? Para depois puxarem as redes. Desse modo, ambas as espécies se beneficiam do alimento, sendo considerado uma espécie, uma relação, né, de protocooperação. É facultativo porque a pesca, tanto do grupo dos golfinhos quanto dos humanos, vai acontecer independente disso, mas os dois se unindo formam uma protocooperação. Beleza? Comensalismo, gente.
É uma relação ecológica interespecífica também, espécies diferentes, também do tipo harmônica, ocorrem entre espécies diferentes. Uma espécie é beneficiada com a interação, mas a outra não é beneficiada, porém também não prejudicada. E aí eu tenho um exemplo para vocês do tubarão com o peixe rêmora, tá? A rêmora, o que acontece? Ela aproveita ali o embalo do tubarão, aproveita os restos de alimentos, ela fica presa por um disco adesivo, ela não fica presa pela boca, mas pelo disco adesivo que tem no corpo da rêmora. Boquinha fica livre e os restos de alimento do tubarão vão servindo de alimento para ela. No que elas ajudam o tubarão? Não ajudam em nada, mas também não prejudicam. Mas o tubarão está beneficiando delas, mesmo que inconscientemente. Mas é um tipo de relação assim, harmônica também, no caso do chamado comensalismo. Tá? O inquilinismo, indivíduos de espécies diferentes interagem, porém apenas uma espécie beneficia da interação, mas a outra não é prejudicada e nem beneficiada. Então temos a bromélia na árvore ali, né? E temos o peixe-pérola com o pepino do mar. O peixe-pérola se abriga dentro do pepino do mar. Então vejam bem, gente, dentro desse inquilinismo, né? Então interagem, mas assim, uma não é prejudicada e nem beneficiada. Agora, preste atenção, gente. Isso não é um parasitismo, não é uma planta parasita, é uma planta epífita que está ali. Ela não está prejudicando, diferentemente do parasita que estaria prejudicando, estaria roubando alguma coisa da árvore ali no caso, beleza? O epifitismo, alguns vegetais, crescem sobre a superfície de uma outra planta absorvendo água e nutrientes, tá? Mas também não é o mesmo que o chamado ali parasitismo. Então vamos para essa atividade. Existe um tipo de relação harmônica chamada de epifitismo, tá? Onde uma planta cresce sobre a superfície de um outro ser vivo, e geralmente que é uma planta, né? No entanto, um estudante foi apresentar um trabalho ao seu professor e acabou chamando essa relação de parasitismo. Veja lá que vai ter um erro, chamou de parasitismo essa relação. Como podemos esclarecer a esse aluno essa confusão conceitual? Bem simples essa, pessoal. Mais um tempinho aí, a gente já retorna para ver o que você escreveu aí. Então, galera, seria necessário esclarecer esse aluno que uma planta parasita se instala sobre a outra e se alimenta da sua seiva, atingindo ali o sistema vascular e retirando seiva de que precisa para nutrir. Então vai estar roubando seiva dela, está prejudicando, né? Já a epífita apenas cresce sobre a outra, mas sem prejudicá-la, de modo geral. Beleza? Então, gente, nessa aula, o que nós vimos?
os tipos de relações, a intraespecífica, como colônia e sociedade, que são entre a mesma espécie, e as interespecíficas, mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo e epifitismo, lembrando que todas elas são harmônicas, nenhuma é desarmônica, nenhuma prejudica a outra, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse assunto meio complexo, dá para você aprofundar com o teu professor, livro didático, internet e tudo mais, e até uma próxima. Valeu, pessoal! Até mais!